Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma frase que é tão comum da gente escutar como mãe, né, de filho autista. Ah, o autista é leve, o autista de suporte um é leve. É uma frase que a gente escuta. Eu não fico chateada com essa frase. Eu entendo que as pessoas não têm realmente o conhecimento, né? E às vezes não lidam também com autista em casa, então às vezes não sabem. E sempre colocam muita coisa boa nesse sentido, porque também tem suas coisas boas também. Mas existem complicações também dentro do suporte do autismo. E é muito comum, às vezes, estar conversando e falar, ah, é autista, ah, tá, é de suporte um. Ah, é muito bom, é aquele que é inteligente, né? Aquele que é autodidata, é aquele que aprende fácil as coisas. E muitos elogios, né? Muita coisa. Aprende a tocar um instrumento sozinho, aprendeu a falar sozinho, inglês. Nossa, eu já ouvi falar, é realmente muito tranquilo. E não é tão tranquilo assim, por quê? Porque o autista, gente, suporte um, ele é muito rejeitado. Muito rejeitado. Se é inteligente demais, é rejeitado. Se tá na escola e fala conversa formal, os colegas rejeitam. Se corrige um professor, por exemplo, isso acontecia muito com Moisés, ali nos 13, 14 anos de idade, sempre gostou de ler muito. Aí, às vezes, o professor falava alguma coisa, ele questionava o próprio professor, colocava para fora de sala de aula, achava que aquilo era um desrespeito, então considerava. Quantas vezes eu fui chamada à escola, ah, mas o seu filho é pedante. E eu fui entendendo, realmente não era ser pedante. Ele não sabia agir de outra forma. Hoje, com quase 25 anos de idade, ele aprendeu que o mundo não vai melhorar no sentido de acolhimento, não. Então, é aprender a se adaptar e estar se adaptando cada vez mais. Mas é sofrido. Nós temos hoje, né? Eu tenho um vídeo aí que eu falo de uma pesquisa, né? Que eu fiz, que eu li, eu gosto muito de ler, como que o nível de suicídio em autista de suporte 1 é alto, porque eles não são compreendidos. Muitas vezes não são compreendidos em casa mesmo, pela própria família, pelo fato de eles serem funcionais, né? Sabe ler, sabe escrever, trabalham, fazem as coisas, então parece que é tudo fácil, que é tudo muito tranquilo, e não é tão tranquilo assim, entendeu? E muitas pessoas não têm isso. É uma coisa que é algo invisível. O que eles fazem por trás para aparentarem, vamos dizer assim, serem iguais àqueles que não têm a condição do autismo, é sofrido. Eu lembro de uma vez que o Moisés ficou sentado numa praça, perto de casa, e eu tava chegando com ele e falei, eu vou ficar aqui na praça sentado um pouco. Eu achei aquilo tão estranho. Muito estranho. Se eu não me engano, eu comento isso no livro. Eu tenho um livro aí com a nossa trajetória. Depois vocês olham o link aí, é muito bom. Um livro que eu escrevi com, assim, é o dia a dia, realmente, com o autismo. E eu não falo só do autismo, eu falo de relacionamento familiar, eu falo das estratégias que eu tive que usar para que ele se sentisse mais acolhido em casa. Enfim, é bem gratificante. E eu lembro que ele falou assim, mãe, eu quero ficar sentada aqui na praça. Tá bom, deixei lá, é pertinho, cheguei em casa, tal, passou uns 40 minutos e nada dele voltar. Aí eu fui lá de novo, ele quieto, sem fazer nada. Do jeito que eu deixei ele sentado, ele estava. Aí, eu sempre falo isso com você, gente, a vantagem do nosso filho, o suporte 1 é isso, você conversa com ele, chama, pergunta. E eu sentei com ele e perguntei. Vocês que me acompanham no canal há muitos anos, eu sempre tive aquela conversa com Moisés no final do dia ou da noite, como se fosse uma terapia, vamos dizer assim. E a gente ficava conversando, por que você estava ali? Você nem gosta, assim, sabe, de sentar, ficar ali no... Ele estava fazendo, sabe o que, gente? Observando o comportamento daqueles que até então ele acha que não é autista. Para ver como que reage, como que cumprimenta. Ele estava ali observando. Então, assim, são tantas coisinhas por trás, sabe, que as pessoas não entendem, exatamente porque é algo invisível.
O que às vezes é mostrado é só a parte bonita, a parte de que tirou boas notas, que aprendeu a falar o inglês sozinho, nunca frequentou uma aula de guitarra e toca guitarra super bem, é eloquente nas palavras, né? Então, acaba colocando um erro sobre isso. E eu tô, assim, apaixonada com a página, e eu gosto de citar, quando as coisas não são minhas, chama Autista Falando de Autismo. É exatamente isso. Eu vou ler para vocês. Veio tão assim certeiro ao meu coração ao ler esse texto que ele colocou. E eu vou ler para vocês, porque memória, gente, para gravar as coisas eu não tenho. Mas é muito gratificante. Visitem essa página. É Autista Falando de Autismo. É muito interessante isso. E ele fala algo que é dentro disso que eu tô falando para vocês. Ele fala assim: um autista com nível 1 de suporte pode parecer funcional, mas isso tem um preço alto, que é realmente, eles são funcionais, que ele paga um preço alto todos os dias. Olha que profundo esse texto. Aí ele fala assim: ele trabalha, estuda, mantém conversas, interage, mas o que ninguém vê é o outro lado, o custo por trás de cada sorriso, de cada resposta ensaiada, de cada esforço para se encaixar em um mundo que não foi feito para ele. Ele aprende a sorrir no momento certo, a concordar com acenos sutis, a manter um contato visual pelo tempo exato para não parecer estranho. Aprende a mascarar suas dificuldades tão bem que no final do dia nem sabe mais onde termina a máscara e onde começa ele mesmo. Por experiência própria, Moisés se perdeu muitas vezes. Ele usava tanta máscara social que tem hora que eu falava assim: meu Deus, quem é ele? Cadê meu filho? Isso é verdadeiro, isso acontece mesmo. A adaptação vem com um custo alto, cansaço crônico, ansiedade constante e a sensação de estar sempre um passo atrás, tentando acompanhar um ritmo que não foi feito para ele. Cada conversa exige atenção absoluta para decifrar os subtextos que não vêm naturalmente. Nesses subtextos também está incluído, gente, a ironia, a literalidade, quanta coisa. Tem muitos vídeos aí sobre isso no canal, quanta coisa é difícil para eles entenderem. Aí ele continua: cada olhar precisa ser calibrado para não parecer invasivo, mas também não indiferente. Olha só que balança que tem que ter, sabe? Cada decisão social passa por um processo exaustivo de análise, ponderação e o medo de errar. É cruel, é cruel. O barulho de um ambiente comum para os outros pode ser ensurdecedor para o autista. As luzes ofuscantes, a sensação da roupa contra a pele incomoda. Eu falo sobre as texturas também. Pequenos estímulos se acumulam ao longo do dia, como gotas em um copo já cheio, até que de repente ele transborda. Mas quase nunca em público. Ele aprendeu a se esconder. Nossa, como Moisés aprendeu a se esconder. Em público parecia que estava tudo ótimo, mas em casa desmoronava. E o mais difícil é que ninguém percebe, exatamente por ser algo muito invisível, né? A palavra por si só, né, já se explica, invisível. Aos olhos dos outros. Ele é apenas alguém um pouco reservado, talvez introvertido. Afinal, ele consegue funcionar, não é mesmo? Mas o que significa funcionar quando cada interação é uma batalha silenciosa contra a sobrecarga, contra o medo de errar, contra o esgotamento que nunca passa? Tem outro vídeo meu aí que eu falo sobre o burnout autista. Depois vocês deem uma olhada também. Ele continua. E quando ele finalmente desmorona,
Quando a energia acaba, ele precisa se isolar para se recompor, vem os olhares de estranhamento. Uai, mas ontem ele estava bem. O que ninguém entende é que ontem ele estava gastando tudo que tinha para parecer bem. E hoje, simplesmente, não sobrou nada. Sabe? Então, quando eu estava pensando, né, nesse vídeo, pensando sobre essas frases que eu escuto direto, tanto na internet, quando conversando com pessoas, às vezes eu estou numa consulta e a gente começa a falar sobre filhos, as pessoas falam, meu Deus. O que gerou esse vídeo foi até um dia que eu fui fazer minha unha. Eu estava no salão e conversando sobre o autismo lá e tal. Surgiu um assunto do autismo lá. E a moça foi, a que faz a minha unha, que já leu até o meu livro, ela falou, gente, ela tem um livro que fala sobre isso, tal, tal. E a pessoa que estava do meu lado, ela falou, qual autismo? Eu falei, eu sou porte 1. Ah, eu sei qual que é, aquele levinho, aquele que os filhos são inteligentes, são o orgulho da casa, não sei o quê, sabe? Então, assim, gente, as pessoas não têm ideia por trás. Quanto sacrifício, quanta dificuldade e quanta atenção eles precisam. Quanta atenção eles precisam e como é sofrido para lidar, até aprender a lidar com as crises sozinho, a poder a isolar sozinho, mas sem estar depressivo no caso. É aquele momento de descarga que precisa. E essa frase que ele fala, que quantas vezes eu já escutei, o Moisés hoje não veio, ele tá em casa, tá descansando, ontem teve muito estímulo e tal. Mas ontem ele estava tão ótimo, estava tão bem. É normal, a gente escuta tudo isso. Eu não fico chateada, eu não fico brava, mas é um alerta para todos nós. Não é tão fácil como as pessoas pensam. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.